Oi, oi, Ricardo Ferreira aqui, aluno de Matemática da Universidade do Warwick, Inglaterra, explicador, youtuber, e hoje vamos responder à grande questão: como estudar em 5 minutos? Será que é possível? Eu digo que sim. Porque de facto foi exatamente isso que eu fazia na universidade. Ora, vamos dividir isto em 3 versões diferentes. Primeiro de tudo, a versão mais fácil, mais básica, que sem dúvida demora muito menos de 5 minutos, se calhar 2 minutos e está a andar. Depois temos a segunda versão, que é um pequeno upgrade com grandes benefícios. E depois, a terceira versão é aquela mais poderosíssima, que talvez não demore 5 minutos, mas pronto, é super poderosa, porque eu próprio foi aquela que eu usei para memorizar na universidade. Por isso, vamos a isso. Mas afinal, como é que nós estudamos em 5 minutos? Ora, é extremamente simples. Basta perguntar-te: o que é que eu dei hoje? Por exemplo, chegas a casa, primeira coisa que fazes é logo: o que é que eu dei hoje? E depois de responderes, o que vais fazer? Vais verificar. Vais ao teu livro, vais ao teu caderno diário e vais ver se de facto te lembraste tudo ou se te esqueces de alguma coisa. E pronto, é só isto. Por exemplo, imagina que hoje tiveste uma aula de Biologia e Geologia. Então, a primeira coisa que fazes quando chegas a casa é logo: o que é que eu dei hoje? Ora, hoje demos os vulcões. Especificamente falámos dos tipos de vulcanismo. Ora, há o vulcanismo central e há o vulcanismo fissural. Vulcanismo central é aquele em que... E vulcanismo fissural é aquele em que... Ok, e acho que já disse tudo. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou verificar no meu livro ou no meu caderno diário. Será que eu disse tudo? Ahá! Boa! Houve uma coisa que eu me esqueci. Ok, é bom saber. Mas de resto, está tudo ótimo. Ok, espetáculo. E é só isto. Chegas a casa, primeira coisa que fazes é logo: o que é que eu dei hoje? E depois verificas no teu livro ou no teu caderno diário. O que é que eu dei hoje? Verificas. Esta estratégia é fantástica porque não só te vais lembrar muito melhor da matéria, como também vais perceber muito melhor. E esta estratégia demora menos de 5 minutos, requer um esforço mínimo, por isso já não há desculpas. Já não tens desculpas para não começares a estudar todos os dias. Está na hora, é hoje, é agora que vais começar a estudar todos os dias. É só perguntar-te: o que é que eu dei hoje? E pronto, é só isso. Por isso, já não tens desculpa, começa agora. Mas claro, só depois da vida terminar. Se já dominas bem esta técnica do o que é que eu dei hoje e do verificar, então há um pequeno upgrade que podes fazer e que te trará benefícios imensos. E qual é que é esse upgrade? É muito simples. É só adicionares um terceiro passo. Ou seja, depois de perguntares-te o que é que eu dei hoje e de verificares no teu livro ou no teu caderno diário, o que é que tu vais fazer? Tu vais adicionar essa informação a um esquema. E para isto, tu não queres adicionar toda a informação, nada disso, mas sim apenas os tópicos principais da matéria que deste nesse dia. Voltemos então ao nosso exemplo da Biologia e Geologia. Ora, nós já tivemos a nossa primeira aulinha, já nos perguntámos o que é que eu dei hoje, já verificámos e agora vamos aqui ao terceiro passo, que é adicionar os tópicos daquilo que nós demos ao nosso esquema. E então, nós como demos a parte do vulcanismo central e fissural, então é exatamente isso que nós vamos adicionar ao nosso esquema. E pronto, agora o nosso estudo para o primeiro dia já está feito. E agora vamos imaginar que tivemos uma segunda aula de Biologia. Mais uma vez, sempre a mesma coisa. Ora, chegamos a casa, o que é que eu dei hoje? E depois verificamos no nosso livro e no nosso caderno diário. E, por fim, vamos adicionar os tópicos ao nosso esquema. Ora, desta vez nós demos as erupções efusivas, explosivas e mistas. Por isso, se no nosso primeiro dia nós tínhamos isto, então no nosso segundo dia vamos adicionar a nova matéria ao nosso esquema. Então pronto, agora já temos aqui as erupções efusivas, explosivas e mistas. E pronto, agora já terminamos o nosso estudo para o segundo
segundo dia. E agora vamos imaginar que tivemos um terceiro dia com aulas de Biologia e Geologia. E ora, voltamos sempre à mesma história. Chegamos a casa, primeira coisa a fazer, o que é que eu dei hoje? Depois verificamos no livro e no caderno diário. E por fim, vamos adicionar os tópicos ao nosso esquema. Desta vez nós demos o vulcanismo residual, por isso o que é que nós vamos fazer? Se nós tínhamos aqui o nosso esquema do segundo dia, então vamos adicionar o vulcanismo residual aqui ao nosso esquema. E agora, o que é que nós estamos aqui a ver? Ora, estamos a fazer uma coisa extraordinária. De dia para dia, à medida que nós estudamos todos os dias, o que é que acontece? Nós estamos aqui a construir o nosso resumo de toda a matéria. Ou seja, vai chegar à altura do teste e quando a altura do teste chegar, nós já temos o nosso mini resumo feito com todos os tópicos. Por isso já sabemos o que é que nós temos de estudar. E não é só isso. Não só nós sabemos todos os tópicos que temos de estudar, mas nós também temos uma ideia de toda a matéria. Nós conseguimos visualizá-la. Por isso, já sabes. Se já dominas bem esta parte do que é que eu dei hoje e do verificar, então só com mais o esforço mínimo de adicionar os tópicos desta ao esquema podes obter benefícios brutais. Por isso, recomendo vivamente. Mas há uma maneira poderosíssima de triplicar o poder deste esquema e era aquela que eu também utilizava na universidade. E então, qual é que é o truque? Em vez de nos perguntarmos o que é que eu dei hoje, nós vamos nos perguntar o que é que eu dei até agora. E na prática, como é que vamos fazer este o que é que eu dei até agora? Ora, primeiro vamos começar pela matéria anterior e perguntamos o que é que eu dei antes. E depois, como sempre, vamos verificar. Só que agora não vamos verificar no nosso caderno diário ou no nosso livro, mas sim no nosso esquema. É no nosso esquema que vamos verificar a matéria anterior. Só se tivermos alguma dúvida é que então sim vamos esclarecê-la no nosso livro ou no nosso caderno diário. E depois de falarmos de toda a matéria anterior e revermos toda a matéria anterior, então sim vamos passar a falar a matéria de hoje. E aí vai ser como sempre. O que é que eu dei hoje? Ora, perguntamos isso, verificamos e adicionamos a nova matéria ao nosso esquema. Voltemos agora ao nosso exemplo gostoso de Biologia e Geologia. Ora, primeiro de tudo, primeira aula. Ora, chegamos a casa e perguntamos, o que é que eu dei até agora? Ora, isto, como foi a primeira aula, só tivemos aula de hoje. Por isso perguntamos, o que é que eu dei hoje? Ora, hoje demos vulcanismo central e fissural. Vulcanismo central é isto, isto e isto. Vulcanismo fissural é isto, isto e isto. Pronto, já revemos. Agora vamos verificar. E depois de verificarmos no nosso livro ou no nosso caderno diário, vamos então adicionar ao nosso esquema. E cá está. No nosso esquema já tem a parte do vulcanismo central e fissural. Então, o nosso estudo para o primeiro dia está feito. Passemos então ao segundo dia. No segundo dia, mais uma vez, o que é que dei até agora? Ora, já tivemos uma aula anterior, por isso temos de começar a pensar nas aulas anteriores. Ora, o que é que eu dei antes? Ora, demos o vulcanismo central e fissural. Vulcanismo central é isto, isto, isto. Vulcanismo fissural é isto, isto e isto. E agora vamos verificar. Mas vamos verificar aonde? Não vamos verificar no nosso livro nem no nosso caderno, mas vamos sim verificar aqui no nosso esquema. Ora, vamos olhar para o nosso esquema. De facto, nós demos o vulcanismo central e fissural. Por isso, pronto, acertamos. Se nós tivermos eventualmente mais alguma dúvida, então sim, vamos ver ao nosso livro ou ao nosso caderno diário. Mas se não tivermos dúvidas, então não precisamos de verificar e saltamos logo para perguntar o que é que eu dei hoje. E o que é que demos hoje? Ora, hoje demos as erupções efusivas, explosivas e mistas. Efusiva é isto, isto e isto. A explosiva é isto, isto e isto. E mista é isto, isto e isto. Ok. Será que eu me esqueci de alguma coisa? Vamos verificar no nosso livro ou no nosso caderno diário. E depois de verificarmos, então sim, vamos adicionar aqui ao nosso esquema essa parte da segunda aula que demos. E agora, já terminamos o nosso estudo do segundo dia. Passemos então ao terceiro dia. E ora, no terceiro dia, mais uma vez, o que é que eu dei até agora?
Ora, vamos pensar primeiro o que é que demos nas aulas anteriores. Ora, nas aulas anteriores, o que é que demos? Ora, primeiro que tudo, falámos dos tipos de vulcanismo. Vulcanismo central e vulcanismo fissural. Vulcanismo central é isto, isto e isto. Fissural é isto, isto e isto. Depois passámos aos tipos de erupção. Há a erupção efusiva, há a erupção explosiva e há a erupção mista. A erupção explosiva é isto, isto e isto. A efusiva é isto, isto e isto. E a mista é isto, isto e isto. Ok, agora vamos verificar, porque acho que já está tudo. E então vamos olhar aqui para o nosso esquema. Ora, de facto, já falámos aqui do vulcanismo central e fissural e também já falámos aqui das erupções efusivas, explosivas e mistas. Ok, parece-me que falei tudo. Se eu eventualmente tiver alguma dúvida, então vou consultar ao meu caderno diário ou ao meu livro. Mas se não tiver dúvidas, então passo logo a perguntar o que é que eu dei hoje. E hoje o que é que demos? Ora, neste terceiro dia demos o vulcanismo residual. E ora, vulcanismo residual é isto, isto e isto. E pronto, agora verificamos no nosso livro ou no nosso caderno diário se não nos esquecemos nada e, por fim, vamos adicionar isto ao nosso esquema. E agora sim, já temos aqui o nosso esquema dos 3 dias. E pronto, já terminamos todo o nosso estudo desses 3 dias. E aí, qual é que foi a diferença desta vez? Desta vez, o que está a acontecer é que nós estamos sempre a rever toda a matéria. Ou seja, no primeiro dia, revemos a matéria do primeiro dia. No segundo dia, revemos a matéria do primeiro dia e do segundo dia. Ao terceiro dia, revemos a matéria do primeiro dia, do segundo dia e do terceiro dia. Ou seja, quando chegar à altura do teste, nós já sabemos explicar toda a matéria desde o primeiro dia. E por isso, quando chegar à altura do teste, nós já sabemos a matéria para a frente e para trás. Não é preciso fazer mais nada. Se for preciso, talvez fazer uns exercícios e está a andar, não é preciso se preocupar com mais nada. E depois, quando terminares a matéria para esse primeiro teste, então deixas este primeiro esquema de lado e começas a criar um novo esquema para o segundo teste. Esta técnica é fantástica para todas as disciplinas que têm muita memorização, como História, Biologia, Geologia, etc, etc. Mas até para disciplinas como Matemática é uma técnica fundamental. De facto, foi exatamente para a matemática que eu desenvolvi esta técnica. Foi para que, quando chegasse à altura dos exames, eu não tivesse de rever a matéria nenhuma, porque já tinha revisto toda a matéria ao longo do ano. Que é para depois, quando se chegasse ao exame, só precisasse de fazer exercícios e mais nada. Então pronto, já sabes. Se tu queres começar a estudar todos os dias em menos de 5 minutos, facílimo. É só o que é que eu dei hoje e verificar no teu livro ou no teu caderno diário. Se quiseres fazer mais um esforcinho, então adiciona um terceiro passo e também faz um esquema daquilo que deste nesse dia. E se quiseres fazer outro esforcinho ainda maior, em vez de reveres só a matéria que dei hoje, revês a matéria que deste até agora. E pronto. Agora, qualquer um destes 3 métodos vai-te fazer chegar muito longe. Por isso, o mais importante é começares com aquele que achas que é mais adequado para ti e depois, ao longo do tempo, ires aumentando a dificuldade. É facílimo. O mais importante é mesmo começares. Por isso, fecha já o vídeo e começa a perguntar-te: o que é que eu dei hoje? E já agora tenho ótimas notícias neste canal. Vamos começar a ter vídeos semanais. Todas as sextas-feiras às 18h30. Por isso, já sabes, não percas. Próxima sexta-feira às 18h30 estaremos de volta. Se quiseres ver o meu outro vídeo de estudos, está aqui, deixo algures. E de resto, já sabes. Gosta, desgosta, comenta, subscreve e nós vemos sexta-feira às 18h30. Tchau, tchau e até breve.